Guerra, guerra. Uma palavra para muitos extremamente banal, para outros uma motivação. Algo que dá sentido aos seus confrontos, às suas missões, às suas ambições. Guerra, guerra. O que é a guerra? Para muitos, uma forma de buscar o autoconhecimento. Para outros, uma forma de fugir do sofrimento. Para mais alguns, um motivo para esconder sentimentos. Guerra, guerra, guerra. O que representa a guerra? Para alguns, os espólios. Para outros, lápides. E para mais alguns, lágrimas. A guerra é isso. A guerra são várias interpretações e perspectivas diferentes. Isso é a guerra. A guerra é o que ela é. A guerra é o que não pode ser mudado. A guerra é aquele ponto epicentral que nos causa desconforto. Essa é a tal da guerra. Durante esse confronto, esse período que vocês passaram, várias coisas lhe sucederam. Missões, operações, algumas que lhes foram ordenadas, outras que vocês mesmos que planejaram. Vocês definiram quais seriam as rotas que seriam tomadas. E algumas vezes seguiram as rotas que foram definidas por outras pessoas para que vocês tomassem. Alguns saíram em 5 e voltaram em 4. Alguns voltaram em 10 e voltaram em 7. Alguns saíram como meninos e voltaram como homens. Alguns voltaram como guerreiros e voltaram como pacifistas. A guerra muda o homem. A guerra muda as pessoas. A guerra altera visões e perspectivas. O que ela é, o que ela pretende, isso tudo são frivolidades. São acasos jogados ao vazio, como dados de RPG. Giramos na esperança e nos frustramos com a consequência. Isso é guerra. Isso é o que ela representa. Um ponto escuro em meio ao nada. Perdemos muitos soldados importantes nessa guerra. Soldados alguns que morreram sem feitos incríveis. Guerreiros alguns que morreram à míngua, que foram pisoteados pelos cascos de animais e deixados à míngua. Guerreiros que morrerão e não terão enterros dignos. Alguns que morreram e que a única resposta que seus familiares receberão é: ele está desaparecido. E no coração daquela família aflituosa, a esperança da do toque à porta, esperando aquela entrada certeira. Guerra, guerra, ó guerra. Em meio aos devaneios dessa narração, encaminhamos então nosso sutil e meigo olhar em relação àquele pedaço de terra intitulado como Azai. Analisamos um homem que, sentado, parece ler algum tipo de livro. Ele, com seus dedos, passa por entre as folhas do livro e então fecha. Se levanta calmamente, alinhando sua roupa ao seu corpo
se posiciona em direção a uma de suas prateleiras em sua vasta biblioteca e coloca o livro que havia sido desencaixado novamente no local. Com auxílio de sua bengala, ele começa a se retirar do local. Ele abre a sua porta, afinal, o seu antigo mordomo já não lhe faz mais companhia. E mesmo que a fragilidade ainda o careça bastante, em momentos assim a figura do país deve se manter mais forte do que nunca. Em caminhos lentos, sequenciados pelos toques rígidos e ásperos da bengala, ele continua o seu caminhar. No início, contido e comedido, mas à medida em que começa a visualizar cacuchas e exterminadores em seu caminho, essa postura se altera. O seu corpo se torna mais álvido e ativo. Ele começa a caminhar com mais determinação em direção ao lugar aonde irá discursar. Vocês, exterminadores, todos se aproximam daquele lugar. Vocês todos se aproximam do local na Vila Glicínia onde todas as vezes os discursos são repassados. Vocês encontram ali Saito Buyashi, o Shogun do Japão. Ele encara vocês com um olhar confiante. Então, ele diz: soldados, guerreiros, civis, o que temos aqui? O que temos aqui é o resultado da guerra. Lutamos por este pedaço de terra nomeado Azai. Lutamos por este vasto pedaço de terra nomeado como Japão. Protegemos esse país com tudo que possuímos. Juntamos clãs inimigos como se fôssemos antigos companheiros. Temos às costas em meio à batalha aqueles que no passado tentaram nos matar. Confiamos o nosso coração à lâmina de um adversário. O que isso representa para vocês? Isso para mim me representa uma evolução, uma verdadeira unificação. Finalmente entendemos o peso de estarmos aqui juntos hoje. Fomos invadidos como se não fôssemos nada. Fomos invadidos como se não se importassem nem um pouco, nenhuma centelha, nenhuma mísera faísca com o que nos representávamos. Eles entraram e destruíram tudo. E com isso, perdemos grandes nomes. Perdemos vários soldados. Eu, em particular, gostaria de fazer uma homenagem breve a uma pessoa muito importante para mim. Eu gostaria de homenagear a Iri Nishimiya, minha Jinsei. Minha querida e nobre Jinsei. Com sua personalidade difícil e abrupta para alguns, mas no fundo carregando um nobre coração. Ela lutou bravamente. Mesmo tendo sido rebaixada, manteve orgulho em sua espada e não abandonou seu ofício. Manteve seus aços afincosos, não na esperança de voltar ao cargo. Para ela, isso não importava, mas para honrar o legado que lhe era confiado. Não um legado de Saito Buyashi. Eu sou apenas um mísero homem. Eu sou apenas um homem que sou como todos vocês.
tementes ao tempo, tementes e escravos dele. Um homem que adoece, um homem que precisa andar com auxílio de bengala, um homem que morre para qualquer um de vocês que me encara. E que digo com a maior tranquilidade do mundo, se algum de vocês um dia apontar a espada para mim, a única coisa que farei será me render. Pois não sou um guerreiro. A Nishimiya mostrou para nós que existe valor na bondade. E que a lealdade transcende o ego. A lealdade transcende o palpável. Mesmo que a minha presença como Shogun não fosse importante, ela se manteve ativa em campo de batalha. E isso não pode ser esquecido. Eu participarei da celebração de seu enterro. E eu gostaria que vocês fizessem o mesmo. Se vocês não conhecem quem foi ela, se vocês não sabem de sua história, eu peço que entendam que, mesmo que você não saiba a história da estrada que você anda, o caminho é bem importante. Mesmo que você não saiba o que ele representa. Ser um caminho é mais do que um título. Ser o caminho é a representação universal da esperança. É a rota da segurança. É a rota da proteção. E é por essa razão que nesse meu pequeno momento de introdução, eu gostaria de reverenciar minha nobre Jinsei. Saito suspira, ele encara vocês nos olhos e diz: mas o legado dela e de todos os que caíram em campo de batalha não são sobre dor e sofrimento. O legado que eles repassaram para nós não é esse. O legado que eles passaram para nós é um legado diferente. É um legado de resistência. E é por essa razão, Japão, que o Shogun se levanta uma última vez e diz a vocês o seguinte: estamos nesse momento juntos uma vez, analisando todos sem preconceito. Nós reunimos todos os clãs, todos estão aqui, todos nos observam, no coração do Japão, Asahi. Estamos aqui hoje reunidos para reverenciar a memória dos que caíram, mas para exaltar a memória dos que lutaram e que permaneceram vivos. Devemos manter essa chama acesa, porque outros ataques virão. Nossos inimigos são numerosos, eles são fortes, eles são rápidos, mas nós somos mais. Eles podem ter artifícios, Hua, Dai, tanto faz. Podem utilizar habilidades místicas e mágicas que quiserem. Nós ainda temos nossas lâminas. Nós ainda temos um coração inabalável, inquebrável e indomável. Nós somos aquilo que permanece antes e permanecerá depois. Somos o início, o agora e o depois. Nós somos os três, juntos em um só. Nós já estivemos aqui quando nascemos, mantivemos em pé agora e mantiveremos em pé para toda a eternidade. Porque o nosso reino é absoluto, o nosso império é irresoluto e neste momento eu digo a vocês uma coisa, meus soldados. Mesmo que vocês temam, mesmo que vocês se fraquejem, mesmo que vocês sintam medo, nunca se esqueçam de uma coisa. Não existe honra maior para um soldado do que fazer o que ele mais gosta e morrer no processo. Você nunca verá um soldado que está aqui hoje com medo durante a sua morte. Seus antepassados também não eram assim.
Seus mestres e tutores também não eram assim. Vocês, vocês são como eles. Vocês são inabaláveis. Isso é diferente de tudo que nós podemos mimetizar e conversar. Quando o exército de Park viu o soldado japonês em seu apogeu, esbravejando e mostrando toda a sua aura, toda a sua energia, toda a sua vontade, aquela montanha não aguentou. Porque nós somos o que somos. Nós somos a esperança. A esperança do amanhã. A esperança do amanhã. E mesmo que possa me doer isso, eu digo a vocês uma coisa. Prestem atenção. Prestem atenção. Prestem bastante atenção. O meu. O meu tempo. O meu tempo está acabando. Eu não vou ficar vivo por muito mais tempo. Eu queria ficar. Mas como um velho amigo me disse uma vez, eu desafio o destino. E eu já o desafiei demais. O meu tempo como algum de vocês está acabando. Eu tentei sair de todas as situações que eu fui acometido com uma mente blindada. Eu fui torturado pelo Santo Padre. Ele quebrou meus dedos, feriu minha pele, marcou minhas costas, me deixou sem comer e sem beber. Eu passei por um sofrimento extremamente grande durante esse tempo. Meu corpo já era frágil. Eu nasci com uma doença autoimune, sei lá, eu não sei. Ela tinha um nome, só que quando eles disseram que era sem cura, eu parei de procurar. E eu até esqueci o nome da doença. Eu fui envenenado por muito tempo. Isso agravou a minha doença. Os últimos momentos que eu passei sobre a tortura agravaram mais um pouco. Eu estou com a falência nos órgãos quase completa. Eu não sinto mais as pontas dos meus dedos nem as pontas dos meus pés. Eu tenho dificuldades de respirar e eu só consigo dormir à noite sobre medicamentos fortes. Eu tenho dores na cabeça constantemente e fora que todos os dias eu vomito sangue. Bom, eu não quero que vocês sintam pena de mim. Olhem pra mim. Um mísero soldado, um mísero homem que nunca conseguiu empunhar uma espada, dando um discurso para milhares de soldados. Eu olho para esse lugar e me sinto grato, sabe? Eu olho para esse lugar e eu toda vez que subo aqui eu tenho uma sensação, a sensação que esse é o lugar mais bonito de todos. Não façam essa cara. Ele olha para alguns soldados. Eu sei, eu sei que algum de vocês queriam ter a oportunidade de beber um pouco comigo, mas vou dizer uma coisa para vocês. Eu sou bem chato conversando e eu sou péssimo acertando o tempo da piada. E às vezes, por mais que eu possa parecer uma pessoa inteligente, eu tenho um senso de humor terrível e raramente consigo entender quando uma pessoa está fazendo uma piada ou está falando sério. Então, às vezes eu não rio na hora certa ou rio muito atrasado. É algo totalmente desconfortável. Então, não se sintam, não sintam essa falta.
não sou ninguém além de mim mesmo. E sou só apenas um título. Sou Saito Buyashiki, o Shogun. Um posto que pode ser alcançado por qualquer um de vocês. Quando eu digo isso, pode parecer uma frase boba e fraca, mas acreditem no que digo. Tokugawa Ieyasu era um bastardo. Um bastardo, sem sangue nobre nem nada. Ele ganhou respeito, admiração. Fez uns golpes de estado porque ninguém é santo. Mas, no final, assumiu o shogunato do Japão. Um homem sem nome, um homem sem honra, um homem sem nada, alcançou tamanha honraria. Eu tenho sangue nobre. Meu pai era um homem terrível e deixou Azai em cacos. Tentava matar seu próprio exército para provar seu ponto, em uma discussão trivial. E mesmo assim eu consegui reerguer Azai ao ponto de eu me tornar o Shogun. Sonhos. Sonhos são possíveis. Então, o meu conselho geral para vocês é: sonhem muito. Aproveitem a vida. Se você quer fazer algo, faça. Se você acha que não dá para hibridizar com constelação porque você usa um machado de 2 metros, tente! Experimente. E se você falhar, não se culpe. Isso faz parte do processo. Vamos! Nós podemos fazer qualquer coisa. Nós somos inquestionáveis. Invejados pelos deuses, porque temos autonomia em nossas escolhas. Nós podemos fazer o que quisermos. Isso não é lindo? Eu acho maravilhoso. Meus amigos, eu tenho o mau hábito de falar demais. Mas eu estou encerrando a minha frase do dia. Ou melhor, o meu discurso do dia. Eu acho que vocês devem acreditar mais no potencial de vocês. Olhem para o seu amigo do lado. Você pode não gostar dele, não confiar nele, mas você tem uma nítida impressão de que, caso você esteja com ele em campo de batalha, ele fará de tudo, de tudo, de tudo para te proteger. Isso não é bonito? Eu acho isso muito bonito. Já que eu estou falando, eu acho que eu tenho a permissão de continuar falando. Eu, eu infelizmente, pela minha razão física, não tenho a capacidade de ter filhos. Mas isso não é um problema. Mas eu sempre achei que viver focado em estudar e me profissionalizar em ser um daimyo, um shogun, um general e etc., um diplomata, seria as partes mais importantes do que eu poderia fazer. Só que em meio a essa jornada, eu conheci ela. Uma mulher linda, inteligente, uma dramaturga. Vocês já devem até ter visto ela. Ela é uma das mulheres mais lindas do Japão e performa como uma verdadeira rainha. Ela
sempre aparecia muito em Rojo, as capitais, o lugar mais requintado, onde os nobres iriam ver. Recentemente ela foi capturada, brutalmente abusada e morta. Eu recebi o anel que eu havia dado para ela como lembrete e uma carta dela, escrita com a letra dela, dizendo que ter me encontrado foi a pior coisa que aconteceu na vida dela. Não foi algo legal de ouvir. É, é, é. E é por isso que eu irei matar o Santo Padre. Eu não quero ninguém de vocês envolvidos no submundo, não até eu voltar. Irei apenas eu e o meu Yojimbo. Kyotaro Kaze. Iremos partir e destruiremos aquele pilar do submundo. Não precisamos de mais ninguém. Apenas eu e a minha espada. Eu sei que era para ser um discurso, mas eu acabo falando demais. Fiquem bem, meus amigos. Muito obrigado por terem protegido seu país. Muito obrigado por serem leais a mim. Eu agradeço imensamente. Agora eu preciso tentar almoçar. O Saito começa a se retirar com dificuldade em direção ao seu escritório. E meus amigos, é assim que essa mesa chega ao fim. Obrigado a todos que ouviram. Tamo junto, é nóis e nos vemos em uma próxima mesa.